Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, está feita a lição Betel Dominical, lição de número 13, quer dizer, a derradeira, a última lição deste trimestre. Com alegria, mas também com uma certa tristeza, porque tanta alegria nós temos aí nestes 3 meses, nesse trimestre que nós temos da escola dominical, o contato que nós temos com a palavra de Deus, com os irmãos, com a igreja, com Deus, uma afinidade maior para quando estudamos, quando nos preparamos, criamos uma afinidade maior com Deus. Porém, é o fim do trimestre, é o fim do terceiro trimestre, estamos nos preparando para o 4º trimestre, que será esta lição. Eu já apresentei em um vídeo, já apresentei aos irmãos, nós vamos estudar os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Então, espero, se Deus nos permitir, assim como nos permitiu chegar aqui à 13ª lição, se Deus nos permitir começarmos um novo trimestre, espero também contar com a sua audiência, a sua assistência, a sua ajuda nos comentários, no gostei, na divulgação da aula, se o canal estiver te ajudando em alguma coisa, senhor aluno, senhores professores, senhores superintendentes, senhores pastores, que Deus abençoe a cada um de vocês. Como eu disse, lição de número 13 da revista Betel Dominical. Betel Dominical, digo a vocês que foi muito bom. Esta experiência foi muito boa, muito boa. E vamos continuar aí, se Deus nos permitir, vamos continuar no próximo trimestre. Essa lição de número 13 ela vai ser ministrada no dia 29 de setembro de 2024. Quer dizer, você tem aí um tempo, quando ela for ao ar, você tem um tempo para examiná-la e também servir como subsídio, assim como nós usamos. Você pode também ser, e tão somente ser, estiver ajudando, está sendo uma bênção na sua vida, você poder usar como subsídio a sua aula, ao seu estudo, o seu devocional, tudo aquilo que nós experimentamos através da palavra de Deus. Tá bom? Eu fiz um esboço aqui daquilo que nós vamos falar nesta lição, uma lição de suma importância, tá bem? Não é à toa que ela é o ápice do trimestre. Nós vamos falar sobre a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Veja, relevância e importância de um determinado momento, que será a volta de Cristo. Para quem? Para, lógico, motivo de alegria vai ser para a igreja. Nós temos como ponto de partida na lição, Cristo em breve voltará. Tá bom? Aqui, breve, fala de uma coisa que é iminente, que está perto de acontecer, que está próximo de acontecer, e nós precisamos nos ater a esta observação, desta proximidade, desta iminência. Por quê? Porque muitos de nós, infelizmente, nós estamos vivendo aí numa certa displicência espiritual, uma dormência espiritual. E eu me lembro agora da pergunta que foi feita a Jonas no barco, quando o encontraram dormindo, disseram a ele: o que tens, dormente? O que você tem? E a Bíblia também nos chama, no Novo Testamento, para nós despertarmos deste sono, não estarmos dormindo. E, principalmente, quando fala de sono, não está falando do sono físico, mas do sono, a maioria das vezes, o sono espiritual, a indolência. Havia até um corinho antigamente que dizia, você dormiu e passou o anjo da bênção. Passou o anjo, você dormiu e você perdeu a bênção. Então, vejam bem, é um problema sério, principalmente quando nós começamos a dar ouvidos às cantilenas, às cantigas do mundo. Quer dizer, tudo aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos apresenta, quando nós começamos a ouvir muitas coisas, e estas coisas, ao invés de nos motivarem, nós vimos em toda a história da igreja, ou do povo de Deus no Antigo Testamento, que os maiores momentos, os maiores movimentos, os maiores crescimentos, sempre eles foram ocasionados por momentos de perseguição, de problemas. E nós vemos que hoje em dia
principalmente nós no Brasil, quase não temos isto, e isto tem nos trazido uma certa, um certo descuido espiritual, vamos dizer assim, um certo descuido. Nós olhamos e notamos, principalmente através do que, daquilo que deveria nos despertar, que é a palavra do Senhor, o ensino, a pregação, tudo aquilo que nos fazia crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, o ponto de partida da lição está estabelecido em Cristo breve voltará. E antes de nós iniciarmos a leitura propriamente dita da revista, eu gostaria de citar 3 versículos que estão no capítulo 22 do livro de Apocalipse. O versículo 7 diz assim, para você ver quão premente é a volta de Cristo e quão imprescindível que nós tenhamos esta doutrina, este ensino, esta preocupação na nossa vida cotidiana. Quer dizer, nós não podemos nos esquecer disso. O primeiro está no versículo de número 7, está escrito assim, ó, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Primeiro, eis que cedo venho. Veja o versículo de número 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Então, 2, primeiro, o Senhor vai fazer o quê? Diz que muito feliz é aquele que guarda as palavras da profecia. Depois ele diz que ele vem cedo e com ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E no versículo de número 16, Jesus Cristo diz também assim, e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E por último, no versículo 20, aquele que testifica, agora João dizendo, aquele que testifica todas estas coisas. A quem foi enviado o anjo? A João na ilha de Patmos. E João agora testifica, ele ratifica aquilo tudo que ele ouviu e o que está sendo dito. Ele diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Veja bem, nós temos aí 3, somente num capítulo de um livro, nós temos 3 referências à iminência da volta de Cristo. Né? E muitos de nós estamos vivendo como se Cristo, este aviso, este alerta já não existisse mais. Né? Alguns até estão pedindo, vamos dizer assim, até quando você fala que Jesus está voltando, eles não gostam, porque a vida está tão boa no mundo para alguns que eles já se esqueceram desta relevância, desta importância e dessa esperança também da volta de Cristo para a sua igreja. Onde está esta importância? No texto áureo, nós lemos na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo de número 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, a bem-aventurada esperança, qual é essa? Qual é a bem-aventurança? E ao lado da bem-aventurança diz, e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a bendita esperança? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que nós sabemos? Nós, como evangélicos, eu vou dizer principalmente aqueles que já têm mais tempo, principalmente também aqueles que têm por chamado o ensinar, o conduzir, o estar à frente, o alertar, o despertar através das palavras e das doutrinas à igreja. Será que nós sabemos qual é a bem-aventurada esperança? Que bem-aventurada esperança é essa que Paulo escreve ao pastor, ao jovem pastor Tito, no capítulo 2 e no versículo 13. Na verdade aplicada, está escrito assim, a esperança do nascido de novo, quer dizer, do recém-nascido, do novo convertido, está em Jesus Cristo. Por isso ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Nós sempre temos falado sobre isso, sobre circunstâncias. Vejam que tanto as bênçãos de Deus, quanto aquilo que Deus proporciona a cada um de nós, elas independem das circunstâncias, elas não são circunstanciais, elas não estão atreladas a um momento, a uma hora, favorável ou não, difícil ou não, mas em qualquer momento, em todo o tempo, nós sabemos que Deus, ele tem esta relevância, esta importância na nossa vida, principalmente
o novo convertido ele deve ser instruído. É lógico que aqui nascido de novo não está falando do novo convertido, mas daqueles que nasceram, tem aí 10, 20, 30, 50, 70 anos de convertido, nasceu de novo um dia. Nós somos nascidos novamente em Cristo Jesus. Paulo disse também, se aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, quando nós falamos aqui do neonascido, nós podemos até... Temos duas preocupações. Nós somos novamente nascidos, seja qual for o tempo que nós estamos, seja qual for o tempo da nossa conversão. E também nos lembra que temos uma obrigação com os neonascidos, com os novos nascidos, com os recém-nascidos espiritualmente, os novos convertidos. É uma preocupação que os nascidos novamente cuidem dos novos convertidos, trazendo a eles aqui a grande e bem-aventurada, aguardando a bem-aventurada esperança. É por isso que nós precisamos, principalmente nós que temos sobre nós, não chamamos, não, vamos dizer assim, não nos denominamos assim, mas fomos chamados para isso, que é a questão de ensinar, principalmente os mestres, né, nos lembrando dos 5 ministérios, dos 5 dons ministeriais de Efésios capítulo 4, né, o de profeta, o de apóstolo, o do evangelista, o do pastor e do mestre, né, dos doutores ou mestres. E esta questão do mestre, veja que a Bíblia diz que ninguém traga sobre si, traga para si esta denominação, sabendo que nós teremos um duplo ou juízo sobre o mestre, sobre o ensinador, sobre aquele que tem esta autoridade vai vir. Eu te pagarei tanto pelos meus erros, quanto pelos erros que eu ensinar como mestre aos outros cometerem. Veja que o duplo juízo é destinado a esta classe. Veja que não é falado ao profeta, não é falado ao apóstolo, não é falado ao evangelista, não é falado ao pastor, mas ao mestre, que tem esta característica de ensinar, é dado a ele um alerta que ninguém, e a todos os outros, que ninguém arvore para si, chame para si essa responsabilidade de ser mestre. Nós precisamos tomar cuidado. Então vejam bem, a esperança do nascido de novo, quer dizer, seja de 1 minuto a 80 anos, está em quem? Está em Cristo Jesus. Ora, se está em Cristo Jesus, ela é segura. Por que ela é segura? E ela é estável. Porque independente das circunstâncias, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Veja que aqui nos traz esta segurança. Cristo é imutável nesta situação. Tem uma mensagem de uns 30 e 35 minutos, que eu falo sobre coisas imutáveis na Bíblia, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E uma delas é esta: Jesus Cristo não muda, o amor dele, a personalidade não muda, então somente ele não muda, a sua personalidade. Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui está a nossa segurança, porque independente do que esteja acontecendo na história, Jesus Cristo não está, o seu amor, a sua pessoa, as suas características não estão, ou as suas promessas feitas a nós, ou à igreja, elas não estão presas a estas circunstâncias. Então, independente, me lembro também agora de Oséias capítulo 2, se eu não me engano, o versículo de número 15, ele diz que no vale de Acor, o profeta dizendo, Deus no vale de Acor vai abrir uma porta de esperança. Veja, vale de Acor, Acor quer dizer desgraça, sofrimento, mas neste vale Deus abrirá uma porta de esperança. Então, vejam que não é circunstancial, não está preso a situações, a circunstâncias, as situações, sejam elas benéficas ou adversas, elas não podem impedir a bênção de Deus de chegar até nós. Na verdade, a aplicada fala sobre isso, que independente das circunstâncias que nos rodeiam, a nossa fé ela é segura e é estável. Por quê? Porque está em Cristo Jesus. Ora, os objetivos da lição, indo mais adiante, reafirmar a promessa da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso também, né? Falamos da brevidade e
da volta dele. Então, nós precisamos reafirmar, quer dizer, relembrar, rememorar, firmar novamente isto aqui, como diz Isaías, o mestre que bate com o prego, fixa bem na parede. Então, veja bem, fixar bem no coração dos nossos alunos que Jesus Cristo está voltando. Não é que ele vai voltar, mas ele está voltando. E nós veremos estas circunstâncias falando que o segundo objetivo, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento, quer dizer, completo cumprimento. Veja bem, não será um terço da promessa, não será a metade da promessa, mas sim a totalidade, por completo, todas elas. Assim, unicamente, uma única profecia, ela vai se cumprir cabalmente, e assim também todas as promessas do Senhor, creiamos ou não, o mundo aceite ou não, as circunstâncias sejam favoráveis ou não, as promessas de Cristo, as profecias, elas terão cabal, total, completo cumprimento. E nós precisamos falar isto aos nossos ouvintes. Não somente, também agora vamos abrir um pouco mais este leque, não somente os nossos alunos, mas a igreja e também ao mundo que Jesus Cristo está voltando. Esta profecia vai se cumprir cabalmente, completamente, fielmente, totalmente. Ela vai se cumprir, Jesus vai voltar. O último objetivo da lição está aqui, alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Que coisa maravilhosa. Veja bem, a nossa parte em tudo isto é nos prepararmos. Quando diz o profeta, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, nós também precisamos nos preparar. Não estou dizendo aqui que nós vamos fazer isto ou aquilo para melhorar a salvação ou ajudar Deus ou Cristo na nossa salvação. Não é isso, mas nós precisamos nos preparar para isso. Veja bem, quem vai viajar, ele vai de antemão se preparar, ele vai preparar a sua bagagem, ele vai preparar os seus documentos, ele vai preparar a sua família, ele vai preparar os parentes que ficarão, ele vai preparar, ele vai anunciar esta viagem. Somente, obviamente, há uma classe que não, mas os demais relevantes, ele vai se preparar para esta viagem. E nós faremos uma viagem, meus queridos irmãos, sem volta. Graças a Deus, é uma viagem sem volta, no sentido de nós não voltaremos mais a viver em carne, em pecados, em morte, em dores, voltaremos sim para reinar com Cristo. Obviamente no milênio nós estaremos com Ele reinando como reis e sacerdotes, mas esta vida que ora nos faz chorar, nós não estaremos mais aqui, não voltaremos mais para cá, para este tipo de vida. Vamos voltar sim, mas para uma vida diferente, transformada. Então vejam bem, como eu disse, meus queridos irmãos, Cristo em breve ele vai voltar. Quando fala de voltar, ele já veio, lógico, ele veio preparar. E ele disse, eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos buscarei, virei outra vez, voltar. Se é volta, é porque já veio uma vez. Quer dizer, eu só posso voltar a um lugar se eu já fui lá. Se eu nunca fui, é a primeira vez, não é volta, é uma visita, é uma viagem. Mas voltar é porque ele já veio. Então ele vai voltar outra vez. Mas agora não como um cordeiro, ele virá como um leão da tribo de Judá. Se nós irmos mais adiante, nós temos aqui, e eu coloquei um motivo de oração que eu achei interessante, eu coloquei como conclusão. Tá? Me desculpe, mas não é que eu inverti a ordem do escritor, foi maravilhoso nesta lição. Tá? Quero parabenizar novamente, né, o nosso escritor desta lição, o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, em Goiânia, Goiás, segundo vice-presidente da CONEMAD de Goiás, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado de Goiás, membro da mesa diretora e quinto secretário da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, e é presidente da CEPEGO, Seminário Pentecostal de Goiás, tá bom? Então, meus parabéns, que Deus abençoe o Senhor, né? E espero o Senhor me dar a oportunidade de eu ter mais contatos com os escritos do nosso pastor aqui, como disse, né, deixa eu lembrar, Josué, para não cometer nenhum erro crasso, né? Josué Rodrigues de Gouveia, eu estava esquecendo
do Rodrigues. Então, o nome completo, que Deus abençoe. Então, eu coloquei aqui porque naquilo que Deus colocou em meu coração, nós vamos aqui, estou sendo avisado do tempo. Constantemente eu estou sendo avisado do tempo, tá bem? Para que nós não tomemos muito tempo. Isso é muito bom. Então, motivo de oração, interessante, mas nós vamos falar bastante sobre ele no final da lição. Interessante também, quando nós olhamos primeiro na introdução, veja, o encerramento deste trimestre, veremos a preciosidade e a firmeza da esperança que possui. Primeiro, vejamos as qualidades, 3 qualidades que nós temos na introdução das pessoas que aguardam, veja, da preciosidade e firmeza da esperança que possui. Veja, a preciosidade e firmeza da esperança. Mas para ser preciosa e para ter firmeza nessa esperança, vejamos aqui 3 qualidades. Primeiro, aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está. Nós não podemos participar e nem termos como preciosa esta questão da volta de Cristo como preciosa se nós não estivermos em Cristo Jesus. Obviamente que será isso, essa questão ela traz medo, ela traz pavor para as pessoas, né? Principalmente aqueles que conheceram a verdade e já não fazem mais parte, já não estão mais no contexto, já não estão inseridos na questão da igreja, não estão, aleluia, não estão mais inseridos. Você precisa voltar. Você precisa voltar e fazer parte novamente do corpo de Cristo, estar não somente amembrado à igreja, mas principalmente estar ligado a Cristo Jesus na sua maravilhosa pessoa. Veja, primeiro, aquele que está em Cristo Jesus. Segundo, não somente está em Cristo Jesus, mas ele é a habitação do Espírito Santo. A segunda qualidade que nós vemos aqui, o segundo ponto importante é que ele pertence a Cristo, ele está em Cristo e ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos, infelizmente, estão arrefecendo o poder, esfriando a presença, apagando, extinguindo, como diz as Sagradas Escrituras, não o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, em suas vidas. E tudo isso por causa de um modo de vida secular, de um modo de vida liberal, de um modo de vida que está se distanciando cada vez mais das Sagradas Escrituras, da santificação, do contato com Deus, da intimidade com o Espírito Santo. Veja bem, primeiro, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem esta a preciosa e firmeza esperança. Tá bem? Ou tem a esperança como firmeza de sua vida e como preciosa. Então, primeiro aqui, ele está em Cristo Jesus. Segundo, ele é a habitação do Espírito Santo. Está sempre nos lembrando que esta habitação ela tem que ter determinadas qualidades para que o Espírito Santo de Deus habite. Primeiro, ele não habita em templos sujos. Segundo, ele não habita em templos de qualquer maneira. Nós precisamos estar com as nossas vidas transformadas, preparadas, santificando sempre a nossa vida. E como diz também o profecista, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então vejam bem, a habitação do Espírito Santo. E por último, eu separei aqui, e que vive à luz da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, aqui não é aquele que vive de oba-oba, não é aquele que vive de qualquer vento de doutrina, mas a sua vida ela é estabelecida, ela está firmada, ela está fixada nas Sagradas Escrituras. A sua vida ela é feita, ela é dirigida, ela é primada pela palavra do Senhor. Hoje em dia nós vemos que qualquer um que apareça aí, né, com alguma coisa bonitinha, com alguma coisa gostosinha, como eu vi uma vez há muitos anos atrás, há dezenas de anos, vamos dizer assim, pelo menos uns 30 anos, eu ouvi quando alguém foi dar uma entrevista a um grande meio de comunicação e perguntaram àquela pessoa quem era Jesus para ela pessoa. Então disse assim que Jesus era uma coisa gostosinha. Olha que maravilha de descrição. Que maravilha. Que não pode ter uma descrição melhor do que essa. Jesus Cristo é uma coisa gostosinha. Ora, irmãos, e isso eu estou falando de coisa de 30, 20, 30 anos passados. Mas veja, isso foi no início da minha conversão. Imagina hoje, tamanha a ideologia mundana, a cosmovisão humana que está inserida em muitas igrejas, em muitos púlpitos, em muitos templos.
Nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, ele diz aqui, olha, agora eu vou ler a introdução toda. Encerrando este trimestre, veremos a preciosidade e firmeza da promessa que possui. Quem é que possui? Primeiro, aquele que está em Cristo Jesus e que é a habitação do Espírito Santo e que vive à luz da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Veja, a revelação de Deus, não que nós não acreditamos em outras formas de revelação, não é nada disso, mas canonicamente falando, nós estamos, o martelo foi batido, e a revelação que Deus nos deu, 66 livros, ela é completa, e ela tem que ser primordial na vida do crente. É lógico que Deus pode revelar. Eu sou um crente pentecostal, nós somos pentecostais. Então eu tenho que acreditar nos dons do Espírito Santo. Já falei sobre isso também. Numa das aulas que nós tivemos aqui, nós conversamos um pouco sobre isso. Porém, meus queridos irmãos, outras revelações, outros tipos, outras formas de revelação não pode se sobrepor às Sagradas Escrituras. Por mais usado que o homem e a mulher seja, por mais espiritual que o homem e a mulher seja, nós não podemos tê-los como superiores a Cristo e a sua revelação, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Temos como âncora da alma segura e firme, Hebreus capítulo 6, versículo de número 19. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Quantas vezes nós temos pessoas, não que não devamos respeitá-las, não é nada disso, mas muitas vezes nós deixamos de crer. E isso é um perigo. Nós vimos acontecer isto na vida de Eva, nós vimos acontecer isto na vida daquele profeta novo, não cita o nome dele, mas disse para ele, olha, vá lá, entregue a profecia e volte, não converse com ninguém. Mas chegou um outro, olha, eu também sou profeta igual a você, e sou muito mais velho. E Deus me disse, enganou o menino, tadinho, enganou o profeta novo. E o profeta novo fez tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer. Ele volta para a casa do profeta velho. No meio do caminho, ele infelizmente perde a sua vida. Por quê? Porque ele desobedeceu ao mandamento de Deus. Ele teve um homem, porque apresentou um cargo, apresentou uma posição que aparentemente lhe conferia uma espiritualidade maior. E ele acabou, infelizmente, negligenciando uma palavra de Deus, uma ordem direta de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. Veja que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, âncora da alma, segura e firme. Quem é que é? O que é que nós temos como essa âncora? As Sagradas Escrituras. Ora, ninguém, nem homem, nem anjo, Paulo disse isso aos Gálatas, nem eu, nem os apóstolos, nem os anjos, se nós vos trouxermos um evangelho que vá além deste, seja anátema. Meus queridos irmãos, quantos têm perdido este contato com Deus? Simplesmente porque estão dando ouvidos a pessoas que aparentemente, seja por carta, Paulo diz, seja por carta, seja por epístola, seja por isto, por aquilo, eles estão dando ouvido a estes homens e mulheres. E estão se distanciando da vontade de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E entrando na lição propriamente dita, vamos dizer assim, fazendo a leitura, primeiro os fundamentos da esperança. Olha, irmão Maurício, por quê? Aí você olha aqui, eu separei, o que é fundamento? Primeiro, você tem base, você tem alicerce. Fundamento, onde está baseada a nossa esperança? O que é uma esperança? Ora, esperança é algo que eu não vejo. Paulo disse que se eu vejo, logo, não é esperança. Não é esperança. A descrição maravilhosa de Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 1. E depois nós precisamos sempre prestar atenção nisso. Ora, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, isto é esperança. A esperança é a prova do que não se vê. Ora, se eu não vejo, eu estou esperando, é uma esperança, é a minha esperança. E qual é o fundamento? Qual é a base? E nós temos aqui na lição 3 descrições. Primeiro, nós vimos aqui, olha, onde está o fundamento da minha esperança? Primeiro, nas promessas. Mas não é promessa de um homem qualquer. Não são promessas de 4 em 4 anos que aparecem às nossas portas. Mas sim as promessas, primeiro, as promessas de Deus. É o meu principal fundamento, é o meu principal alicerce, é a minha base. É sobre isto que será construído o meu edifício espiritual, a minha vida cristã.
para que a minha vida cristã ela seja firme, sólida, ela tem que estar baseada, fundamentada primeiro nas promessas, firme nas promessas do meu Salvador. Veja, o hino já nos ensina, nós temos isso nos nossos hinos maravilhosos na harpa cristã. Guarda o contato, nós temos 77 da harpa cristã. Infelizmente, irmãos, os nossos maravilhosos hinos estão sendo trocados por músicas de 2, 3 minutos. Veja que outro hino diz assim: os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus a linda melodia se ouviu na escuridão. Agora veja que coisa impressionante. Uma pessoa consegue gravar hoje, sei lá, um CD ou um Spotify, eu não sei como é que chama. Grava praticamente 1, 2 por mês. Agora imagina para extrair uma música realmente, um hino de louvor que vem nos acompanhando aí quase que pelo centenário nosso. Ela vem nos acompanhando desde o nosso nascimento, e nós, como igreja, e nós precisamos, a Assembleia de Deus precisa voltar. E um dos fundamentos da minha vida, além estar um pouquinho mais abaixo das Escrituras, é a minha harpa cristã. Por quê? Porque é como se fosse uma arma, vamos dizer assim, um pouco menor. Tem a espada, tem isso, tem aquilo. Então eu tenho a espada, é a palavra, mas eu preciso também de outras. Às vezes eu preciso cavar, cortar, descascar uma fruta. Eu preciso de uma ferramenta diferente. E quantos hinos, meus queridos irmãos, em momentos difíceis, ao invés de nós, talvez a Bíblia estivesse um pouco longe e a harpa estivesse mais perto. Mas aí na harpa cristã nós temos todos eles fundamentados nas Sagradas Escrituras, nas experiências de homens que viram famílias perdidas, de esposas que tiveram perdido seus esposos, de seu esposa, ou de pais que viram seus filhos. E esses hinos eram escritos desta maneira. Tinha base, tinha fundamento, nos traz esperança. Então a primeira coisa que nós precisamos ter, veja, firme nas promessas de Cristo. Ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, turbados, no entanto os confortou com maravilhosas promessas. O que é isto? Cristo no momento do arrebatamento. Quando ele é assunto aos céus, nós vamos falar sobre isso aqui. Eu não quero passar, como eu sempre digo, não quero passar o carro na frente dos bois, mas prestem atenção. Jesus Cristo sabia, são 3 anos e meio, para nós pode até parecer muito, mas ainda era pouco. Os discípulos, o Senhor estava preocupado com a igreja. Diz a Bíblia que assim, Senhor, como o Senhor me deu, e eu os amei a cada um deles até o fim. E no fim, Jesus está preocupado. Veja que eu não estou falando do fim, porque Jesus Cristo, como Deus, é eterno. Mas a sua estadia terrena ficaria 3 anos, 3 anos e meio, cerca de 3 anos com os seus discípulos. E a sua preocupação foi fazer o quê? Prometer a eles. Prometer a eles. E o escritor disse assim, olha, ele sabia que os discípulos ficariam desorientados, é lógico. Quem de nós, ao perder um referencial, quem de nós, ao perder aquele que está sempre diante de nós, ao adiante de nós, nos ensinando, nos discipulando, e nós acabamos ficando sem aquela referência, muitas vezes ficamos desorientados, turbados. Não seria diferente com estes homens. Mas Jesus Cristo dá a eles o segundo, né? Ele dá o quê? Promessas. É o ponto de número 1. O Senhor lhes faz promessas. E a primeira promessa, e fundamental, basilar, vital para a nossa vida, ou vital para o nosso aguardo da iminente volta de Cristo, a primeira promessa, uma das principais, é a ressurreição de Cristo. Ora, o escritor ele diz aqui, na ressurreição nos é dada a garantia de que assim como ele ressuscitou, um dia todos os salvos ressuscitarão e terão a vida eterna. Logo, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Então, qual é a bendita esperança? Lembra lá no começo, no texto áureo. Continue lembrando disso. Mas olha que coisa interessante. Primeira e fundamental, a ressurreição. Ora, se Jesus Cristo não tivesse ressurreto, se ele não tivesse sido ressuscitado,
Ele seria mais um sábio, mais um profeta, mais um, mas em todos, deixa eu usar um termo aqui que todo mundo usa, em qualquer túmulo dos grandes líderes religiosos, partidários, nacionais, qualquer tipo de ídolo, se você for até os túmulos deles, você vai ver aqui jaz. Mas quando chegamos, eu nunca fui, talvez um dia Deus me dê esse privilégio, de um dia pisar, não, mas não só para falar que eu fui lá, mas só para eu ler, eu queria ver essa placa. Do mesmo jeito que aquelas mulheres ouviram. Por que vocês procuram vivente no meio dos mortos? Quando Maria e as outras mulheres, no domingo pela manhã, chegam para preparar o corpo de Jesus Cristo. Eu queria ir lá só para ver essa placa aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Olha, irmãos, e a nossa esperança é esta: se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é o ponto de número 1, 2 da lição, o fundamento. Qual é o fundamento? Primeiro, as promessas, e a principal delas é a ressurreição. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, Ele não está mais aqui. Ele não está. O anjo falou para as mulheres. Depois ele disse: vá e diga aos seus discípulos e a Pedro que ele vai encontrá-los, que ele vai conversar com eles. E veja que por, se eu não me engano, 40 dias ele fica. Quando as mulheres de alegria vão abraçá-lo, ele disse: eu ainda não fui glorificado. Calma. E ele chega lá e diz: olha, veja, sou eu. Sou eu. E Tomé diz: mas ele disse: Tomé, veja, toque no cravo, no furo das minhas mãos. Toque aqui do lado, no furo que me foi feito. Tenha certeza. O que Cristo quer de nós é isto aqui. É a certeza. É estarmos bem fundamentados. Fundamento fala de certeza, fala de estabilidade, de não se mover, ainda que o vento nos balance o tronco, mas a raiz está firmada, ela está bem fundamentada. E o segundo ponto de número 2 é a ressurreição de Cristo. Veja bem, a terceira, dentro deste tópico, a ascensão de Cristo. Veja bem, primeiro ele faz promessas. Qual é a garantia de que suas promessas se cumprirão? Ele ressuscita. Ressuscitando, o que ele faz? Agora eu vou preparar-vos lugar. Veja, não é agora eu vou preparar um lugar. Agora a sequência é: faço promessas, assevero as minhas promessas, ressuscitando, cumprindo a principal delas, que seria a mais importante. Paulo disse que se nós temos um Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos acreditar: se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Ou Ele nos ressuscitará também. Tá bem? Nós temos falado isso em outras lições. E ponto 1.3, a ascensão de Cristo. Quer dizer, Jesus é assunto aos céus, ele sobe, é elevado aos céus. Ele não é arrebatado, ele sobe, ele é recebido, ele é assunto aos céus. Então vejam bem, a ascensão, as Escrituras deixam claro que a ascensão de Jesus foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Tá bem? Quando eu falo de literal, eu fujo do figurado. Algumas pessoas querem ter esta doutrina apenas como uma figura. Não, isso não aconteceu de verdade. Jesus Cristo ele não foi assunto ao céu. Jesus Cristo, vejam bem, irmãos. A segunda coisa, quando nós temos um fundamento, eu disse que o tronco pode até balançar, mas as raízes não saem do lugar. As raízes não saem porque elas estão bem fundamentadas, elas estão bem colocadas. E ele diz aqui que é literal e corpóreo. Veja que o corpo de Cristo agora. Os discípulos estão assustados, eles se trancam dentro do cenáculo. E daqui a pouco ouve-se uma voz: paz seja convosco. Paz seja convosco.
Mas como é que pode entrar? As portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, nós estamos com medo. O corpo de Cristo agora é o corpo glorioso. Nada pode detê-lo, não há barreira física que possa deter o nosso Deus. Assim como não há barreiras que não possam deter o nosso Deus para nos atender, para estar próximo, para nos defender. Assim também, quando Cristo ressurreto, as portas fechadas, as janelas fechadas, ele simplesmente entra no cenáculo e deseja paz. Não a paz como o mundo a dá, mas veja bem, uma paz que faz com que a nossa esperança esteja bem fundamentada, bem alicerçado, bem baseado, bem colocado, bem estruturado. E o interessante é que tudo que suporta, todo mundo acha as paredes bonitas, as janelas bonitas, as portas bonitas, acham os telhados bonitos, as pinturas da casa bonita. Mas o que realmente importa é que está sustentando toda aquela beleza, ninguém vê, porque o alicerce está debaixo da terra. O alicerce está debaixo da terra, ninguém vê o alicerce. É por isso que nós precisamos, meus queridos irmãos, no primeiro tópico nós aprendemos aqui o fundamento desta esperança. Qual é o fundamento? Primeiro, minha primeira base, o meu primeiro alicerce foram as promessas. O segundo é que elas começaram a se cumprir com a ressurreição de Cristo. E terceiro, eu vejo a ascensão de Cristo, o subir de Cristo. Jesus subiu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele. Uma nuvem o cobriu, o encobriu. E os anjos apareceram e reafirmaram a promessa de sua volta. Por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Quer dizer que ele foi. Mas ele vai voltar. Agora os anjos reafirmam todas estas promessas. Os anjos reafirmam. Então, o ponto de número 1 é isto, o fundamento é este. Qual é o fundamento? Quando alguém me perguntar, mas o que te dá tanta esperança, o que te dá tanta segurança de estar falando isto? Primeiro, quem me prometeu não mente. Segundo, quem me prometeu ressuscitou. Quem me prometeu e foi para o céu. E o que me prometeu, ele vai voltar. Ponto de número 2. Que maravilha, que delícia de lição, que assunto. Nós poderíamos ficar horas aqui, mas não temos. Né? Segundo, a esperança do arrebatamento. Veja que aqui nós temos o fundamento da esperança. Agora aqui nós vamos ter a esperança do arrebatamento. Quer dizer que esta esperança vem para este ato. E o que é o arrebatamento? Eu ouvi há muitos anos, se eu não me lembro, não sei se foi Intercaso, Takayama, eu não me lembro, faz muito tempo, ele usou esta palavra, o pregador, eu não me lembro, Napoleão Falcão, alguém dali, daquele que nós crescemos ouvindo. Eu nunca tive o privilégio de vê-los ao vivo, mas sempre ouvia falar, né? Porque estava ocupado, vamos dizer. Não que os outros estivessem desocupados, não é isso. Eu não tinha tempo. Vejam, ele usou a palavra rápidos, que quer dizer o quê? Retirar repentinamente. Quando eu falo de arrebatamento, eu estou falando de algo que vai acontecer primeiro. Ninguém espera o rapto, ninguém espera, ninguém conta, nem as forças de segurança. E muitas vezes nem as forças especiais de segurança, que deveriam estar preparadas para isso, não conseguem. E a coisa acontece. Aqui o nosso caso vai ser diferente. Muitos até podem estar esperando, mas não vai ser nesse tempo. Agora, quando estiverem dizendo a paz, aí sim haverá uma repentina situação. Então nós vemos aqui que a esperança agora vem para este ato aqui, quando nós seremos retirados repentinamente dessa terra. Nós, os que estivermos vivos, porque os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, transformados.
e todos receberemos um corpo glorioso igual ao de Cristo. Então eu pego aqui a primeira coisa, onde está a minha esperança do arrebatamento? Primeiro, de novo, nós vemos aqui, olha, promessa, está no ponto 2.1. Veja, é uma esperança que transcende, vamos à introdução, é uma esperança que transcende. Veja, só de eu falar, veja, a questão é retirar repentinamente, sumir, ser raptado, Deus vai nos tirar, simplesmente desapareceremos. Alguns estarão de frente com outros, outros estarão dormindo, não será o mesmo horário em todo hemisfério, em todo o globo terrestre. Nós sabemos que são diferentes horas, mas se dará no mesmo momento. Em um lugar será dia, no outro será noite, no outro será tarde, no outro, mas haverá este momento em todos os lugares. Veja, ele diz, começa primeiro aqui, transcende a compreensão humana e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Olha aqui, outra coisa interessante, apesar de ser algo que é difícil de nós transcender, quer dizer, está muito elevado, foge à minha compreensão, à razão humana. É uma coisa que eu vou ter que entender pela fé. Pela fé. Então veja, ele diz assim, transcende a compreensão humana, quer dizer, racionalmente eu não vou conseguir entender, e traz motivação para a prática da vida cristã diária. Por quê? Porque será um momento que ninguém espera. E isso traz para mim esse momento de arrependimento e de arrebatamento que eu preciso estar. Lembra que eu falei no início, quem vai viajar se prepara. Pode acontecer um imprevisto, alguma coisa, então ele tem que estar com tudo preparado. Veja, nós também, principalmente no nosso caso, não é bagagem, porque nós não vamos levar bagagens. Não vamos preparar a família para isso, não precisamos, mas não levaremos a família. Aqui será eu e Cristo, você e Cristo. Então eu preciso me preparar, viver uma vida diária de santificação, de santidade, de piedade, uma vida cristã de verdade, genuína, ser um cristão genuíno. Mas não um cristão genérico, mas um cristão genuíno. Veja, aqui 2.1 diz as promessas do arrebatamento. Aqui eu tenho promessas e aqui eu tenho promessas. E aqui eu vou ter a recompensa dessas promessas. Espera aí, guarda mais um pouquinho. Então vejam bem, ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Veja, ele prometeu voltar uma segunda vez. Lembra que eu disse que para voltar você já deve ter ido, senão não é volta. Quer dizer, ele vai voltar, ele vai vir novamente, ele vai vir pela segunda vez, mas agora, primeiro ele vem para salvar, primeiro ele vem para anunciar as boas novas. Primeiro ele vem para nos anunciar a salvação no seu nome, no seu sangue, no seu sacrifício vicário. Agora ele volta para buscar aqueles que acreditaram e que viveram fundamentados nestas escrituras e nestas promessas. Veja que interessante, que a primeira vinda de Cristo, ele vem como um cordeiro para ser oferecido e nos preparar, nos transmitir as boas novas, o Evangelho. A segunda vez ele volta para buscar os que acreditaram na sua palavra, dos que acreditaram nas boas novas, dos que acreditaram no seu Evangelho. E nós acreditamos como precisamos acreditar, ou acreditamos por mera conveniência? Ou acreditamos porque, sei lá, a família acreditou, eu preciso acreditar. Gerações dos meus familiares vieram, eu não tive esse privilégio. Eu fui um dos primeiros a aceitar a Jesus como Salvador. Vamos dizer assim. Não me lembro de outro. Depois veio a minha mãe, depois veio meu irmão, e depois tem outra irmã. Mas eu não me lembro de uma linhagem evangélica, protestante, dentro nenhuma das casas, nem do meu pai e nem da minha mãe. Mas vejam bem que Jesus Cristo vai voltar agora para quê? Ele vem para buscar os que acreditaram na sua mensagem. Os que acreditaram nas suas promessas, os que acreditaram na sua ressurreição e os que acreditaram na sua ascensão, na sua subida aos céus. Então vejam bem, ele volta. O escritor também diz assim, olha, assim como Rebeca foi ao encontro do noivo,
São os dois estágios da volta. Primeiro, Jesus vem nas nuvens, com trombetas e alarido. E os anjos saem nos quatro cantos para fazer o quê? Para isso aqui. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva adornada pelo Espírito Santo subirá ao encontro. É difícil segurar os dons do Espírito Santo. Principalmente a evidência do batismo. Mas veja que visão maravilhosa. Pense, Jesus Cristo nas nuvens, a igreja subindo, adornada pelo Espírito Santo. Assim como Rebeca, ela foi lá buscada, ela foi ser buscada pelo amigo, que fez uma promessa a Abraão. Ela vai voltar agora, ela vai encontrar, ele diz assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva adornada pelo Espírito Santo. Veja que ele leva presentes para ela. Um dia uma das minhas filhas me perguntou, mas pai, veja, os presentes das noivas do Antigo Testamento eram pendentes, penduricalhos de ouro, eram peças de ouro, brincos, colares e isto e aquilo. Falei, filha, veja bem, essa visão é uma visão terrena, que simboliza que a noiva do Cordeiro também é adornada. E qual é o adorno da noiva de Cristo? São os dons do Espírito Santo. Assim como o amigo leva presentes para a noiva, para a Rebeca, o Espírito Santo também trouxe presentes para a noiva de Cristo. São os seus dons maravilhosos. A igreja de Cristo ela é bela, é adornada pelos dons do Espírito Santo, que são muito mais valiosos do que o ouro, a prata, qualquer pedra preciosa. Os dons do Espírito Santo são os adornos da igreja nos dias de hoje. É bonito ver um crente, uma crente, adornada, mas não adornada, pode até ser, eu não tenho nada a ver com isso, adornada por grandes lojas, mas adornada pelo Espírito. É lindo ver um crente cheio do Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito Santo, tendo visões, revelações, falando em mistérios com Deus. É lindo ver a igreja, o crente adornado pelo Espírito. Isso não impede de ter outros adornos. Eu não estou falando disso. Mas o adorno da igreja não é externo. O adorno da igreja, os enfeites da igreja são internos. São espirituais, são maravilhosos. Veja, assim, ele diz aqui, assim como Rebeca sai ao campo, a igreja vai ser assunta aos céus. Seremos arrebatados. E os mortos transformados. E nos encontraremos com ele. Não vai haver primeiro, segundo, terceiro colocado. Chegaremos todos juntos. Todos juntos. Se bem que no momento piscar de olhos, os mortos ressuscitados, num piscar de olhos, os vivos. Paulo disse isso. Nós, os que estivermos vivos. Eu sei, às vezes, nós podemos dizer, nós, os que estivermos, talvez eu não esteja vivo. Mas uma coisa eu tento fazer, que é o quê? Estando vivo, ou não, ou ainda que meu corpo esteja numa campa fria, o meu esforço é, se estiver debaixo da terra, eu ser ressuscitado. E se eu estiver vivo, eu ser transformado, arrebatado, raptado, retirado repentinamente por Cristo Jesus desta terra. E me encontrar com você, com todos os santos de todas as eras, nos encontrarmos nos céus com Cristo, com o nosso noivo, com o nosso lindo noivo, com o nosso maravilhoso noivo, nas alturas, nos céus. 2. Como será o arrebatamento? Veja, em relação à volta do Senhor, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. E o acontecimento ele é prefigurado no Antigo Testamento. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele não vai dar detalhes de como será, vai acontecer isso. Muito lindo. Essas madrugadas eu acordei e me deu vontade de ir.
E eu acompanho bastante pessoas, bastante irmãos, pastores, professores no YouTube. E está lá o canal do pastor Elcio. E ele trouxe um adendo ao seu canal chamado A Última Trombeta. Eu ouvi isto no início da minha conversão há muitos anos. E começa a ser narrado, e começa uma música, aquela música nos gravou desde aquele tempo. E ele diz diretamente de Oslo, capital da Noruega, chegam-se notícias e começa-se a relatar o arrebatamento. Irmãos, eu passei meio, 40 minutos, eu acho que tem um vídeo, se você puder ver. Se você nunca viu, veja. Mas não precisa ficar assustado. No nosso tempo a gente ficou um pouquinho com medo. Mas como já estamos acostumados, eu fiquei me maravilhando por 40 minutos. Chama-se A Última Trombeta. Que coisa linda de ouvir. Veja que ele não vai dar detalhe na lição. Podemos parar e dar alguns detalhes. Alguns pregam suposições, ilações, outros até mentiras. Mas veja que ele diz aqui, a única unanimidade, o que é consenso entre a maioria dos teólogos é vai acontecer. E voltando àquela questão, eu preciso estar preparado. Preciso estar preparado. Então, 2, ele vai usar aqui a figura de Enoque, não a figura como sendo figurado, mas a figura, a personalidade. Enoque andava com Deus e desapareceu. Andava com Deus e não foi mais visto. Ele foi retirado repentinamente, ele foi arrebatado. No Novo Testamento também ele usa esta ideia maravilhosa. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã. Ah, mas me dê detalhes. Eu me lembro de Abraão. Ei, Abraão, vem cá, sai da casa. Sai da casa do teu pai, sai da casa do meio da tua parentela e vai para o lugar em que eu vou te mostrar. Veja que Abraão não pede detalhes. Ele simplesmente, ao ouvir aquela voz, ele sente firmeza, ele sabe quem está falando com ele. Veja que quando Saulo cai ao solo, ele não diz quem é você, ele diz quem és, Senhor. Porque a voz de Deus tem autoridade. Porque a voz de Deus tem poder. A voz de quando Deus fala, irmãos, tudo se cala, todos se calam para ouvir sua voz. A voz de Deus é poderosíssima. Veja que Abraão não pede. A única coisa que ele faz é avisa seu pai, dá um beijo no seu pai e vai embora. Prepara as suas bagagens e vai embora. Como eu disse, meus queridos irmãos, a nossa bagagem é espiritual. E nós precisamos estar preparados. Então, como será o arrebatamento? Primeiro, ele vai acontecer. Então, se prepare. Se prepare. Nós temos muitas explicações. Você pode ter muitas explicações. Mas o principal de tudo é se prepare. Porque não adianta nada sermos munidos de muitas informações e no dado momento nós não estamos preparados. Não vai nos adiantar de nada. Tá bem? E aqui o terceiro, ele diz assim, 2, 3, o resultado do arrebatamento. Resultado. Tudo tem um resultado. Tudo se chega a um X. Pode ser racional, o X pode ser irracional. Pode ser um número racional, um número inteiro. Pode ser uma fração, pode ser um irracional, mas tudo é resultado. E qual será este resultado? Teremos primeiro resultado, nós teremos um corpo glorioso, igual ao de Cristo. Um corpo glorioso. Isso quer dizer que aquilo que era corruptível agora está revestido de incorruptibilidade. Aquilo que era mortal agora está revestido de imortalidade. Aquilo que continha pecado agora não tem mais.
Agora ele pode ser assunto aos céus, ele pode ser arrebatado, ele pode ser arrebatado aos céus. Porque, olha o hino, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Veja que coisa interessante, no céu não entra pecado, então para entrarmos lá primeiro os nossos corpos serão glorificados. Seja no arrebatamento, seja na ressurreição, teremos um corpo glorioso. 2, entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. Ora, isto remete a datas para nós até, talvez incalculável, nós podemos ter uma base. Israel está aí, sei lá, 5.000 anos ou mais. Porque o tempo para eles não foi dividido, Jesus não. Para eles, Cristo não era o Salvador. Para eles. E para muitos já é, graças a Deus. Há muitos judeus convertidos. Há muitos hebreus que agora também se converteram ao cristianismo. Mas vejam bem, ele diz aqui que isso está preparado desde a fundação do mundo. Nós podemos ir além? Podemos. Já estava nos planos de Deus? Sim. Isso antes da fundação, então, não sei se eu posso fazer isso. Talvez seja uma ilação, talvez seja um delírio meu. Mas veja, isso que já estava no coração de Deus. Esse resultado. Que nós entraríamos nas mansões preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. Já fazia parte do plano de salvação da humanidade de Deus. E por último, 2:3, ele diz... E outro resultado, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Tá bem? Isto tanto figuradamente quanto literalmente. Veja que tudo aquilo que faz brotar, excetuando a alegria, que faz brotar lágrimas, que molham os nossos travesseiros, que molham os nossos lençóis, que molham as nossas camas, não existirá mais. Não existirá mais, por quê? Porque Deus enxugará, Ele mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá trevas. Não haverá, não haverá, não haverá. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. E como aquela mulher do fluxo de sangue. E tocarei seu corpo, enfim. Vejam bem que coisa interessante. Eu não sei nem se pode cantar. Eu também não estou preocupado. Não quero cantar. Que não vai haver mais. Mas o que eu acho lindo na letra desta música, talvez eu não concorde com outras coisas, mas nesta letra, verei os olhos de Jesus e tocarei. Sabe o que é isso? Aquela mulher atravessou uma multidão, correu risco de vida e só tocou nas vestes de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Olha que privilégio. A outra lava os seus pés e enxuga com os cabelos, lava com lágrimas. O privilégio de tocar em Cristo, de estar próximo a Ele. Este é o resultado do arrebatamento. Veja. Qual é o resultado? Qual é a esperança do arrebatamento? Primeiro, as promessas. Segundo, como será? Podemos dar N explicações que talvez não cheguem nem perto daquilo que nós estamos propondo. Mas veja, o principal aqui do como será é estar preparado para este será. Porque a hora que será, nós precisamos estar preparados. E por último, os resultados que nós acabamos de ver. Terceiro e último tópico, irmãos, para encerrarmos. Veja, está escrito a recompensa da esperança. Veja, reconhecimento, prêmio, retribuição, recompensa. Deus não é injusto. Apesar de nós podermos até pensar, mas o simples fato, veja, já é uma recompensa.
recompensa. Se você fala assim, Deus me permitindo entrar no céu, para mim, só isto será o céu para mim. Tinha um hino, se não me engano agora, no cantor cristão. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual dia que eu de partir, mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim, recompensa. Ver o rosto de Cristo brilhando é a recompensa. Então veja, as recompensas, o texto diz, o tema diz a recompensa da esperança. Veja que nós passamos por todos estes processos. E obviamente que depois de todo, nas linhas de chegada sempre tem uma recompensa. E a recompensa nossa, o nosso reconhecimento, prêmio, retribuição dessa esperança, primeiro, está no ponto de número, olha aqui, a introdução diz, temos a serena certeza, a tranquila serena. Quando fala de serenidade, fala de tranquilidade. Não fala de dormência, fala de tranquilidade, de calma. Esperei com paciência no Senhor. Olha que coisa interessante. Temos a serena certeza de que andando em obediência e segundo as suas muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Veja, elas então serão o quê? Desfrutadas. Nós poderemos nos regozijar nas esperanças ou nas recompensas. Nós não vamos tirar proveito, mas vamos aproveitar as recompensas. E quais são elas? Quais são as recompensas? Primeiro, ele diz aqui no tópico de número 1, gozo e alegria na vida presente. Na vida presente. Podemos exercer a paciência e suportar aflições com firmeza. Com firme certeza de que um dia descansaremos de todas elas. Veja que aqui há gozo e alegria no tempo presente. Não estamos ainda no céu. Não fomos ainda recebidos em glória. Não fomos arrebatados, ressuscitados. Ainda não fomos arrebatados, nem transformados, mas já estamos gozando das recompensas da esperança. Já temos os nossos prêmios, que apesar de todas, é outra coisa que não está ligada às circunstâncias, é a minha felicidade. É a minha felicidade. E eu já posso, neste momento, na vida presente, desfrutar do que? Primeiro, gozo e alegria. Gozo e alegria. Isso faz parte da felicidade. E a felicidade não é um estado, a felicidade, perdão. Veja, felicidade e alegria. Qual é o antônimo de alegria? Tristeza. Agora, a felicidade, ela é um estado, ela independe. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste, mas eu sou feliz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nem eu estava preparado para tanta cantoria, para tanto louvor maravilhoso. Mas veja, estando alegre ou estando triste, eu estou feliz, gozo. E isto já nesta vida, ainda nesta vida, vivendo no meio de um mundo atribulado, da tribulação do mundo, no mundo que jaz no maligno, no mundo que está em trevas, mas aquele que tem Cristo, que está esperando a volta, a iminente, a breve volta de Cristo, ele já tem recompensas aqui, desfrutará delas 100% lá, mas aqui já temos. Primeiro, veja, mas ele diz também assim, ó, podemos exercer a paciência e suportar as aflições, porque nós temos esperança de que seremos recompensados. Quantos homens enfrentaram as bestas feras? Homens e mulheres, crianças e jovens. Fogo, fio da espada, prisões, açoites, decapitações. Mas sempre cantando o hino da vitória. Sempre cantando o hino da recompensa. A segunda recompensa. Primeiro, é gozo e alegria já neste tempo. Segundo, reinar com Cristo. E como eu falei isso no início da lição,
Aponta para a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis, e assim participa da sua natureza real. Tal verdade é corroborada em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Reis e sacerdotes que se curvarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, ele diz, aponta para a natureza, a natureza real, pois serve ao Rei dos Reis. Esta é a nossa recompensa. Reinar com Cristo, como reis e sacerdotes, servindo ao Rei dos Reis. Servindo ao Rei, sendo súdito do Rei, sendo servo do Rei. E por último, meus queridos irmãos, a lousa parece grande, mas a minha letra também é muito grande. Veja que ele diz 3:3, a manifestação futura. Ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida, também vive na expectativa da plenitude que há de se manifestar na vida de Jesus, da nova vida que já começou. Vivemos o presente, estamos num ensaio, somos peregrinos, mas estamos ensaiando. Veja que ele diz, o escritor diz assim, ó, o nascido de novo já expressa no dia a dia uma conduta coerente. Veja que se há uma conduta coerente, existe uma vida, uma conduta incoerente, que não corresponde à vida de um cristão, daquele que está aguardando a iminente volta de Cristo, daquele que está ensaiando para viver nos céus, para viver com Cristo. É por isso que o escritor, eu sempre gosto, eu nunca me lembro, mas eu sempre gosto de citar. O pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12. Então vejam bem, existem coisas que são pecados, e existem coisas que são inconvenientes. Não convém, como Paulo disse aos Coríntios. Tudo me convém, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o escritor aos Hebreus diz o quê? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Existem embaraços. E esses tipos de coisa, eles não são coerentes com a conduta de um cristão nascido de novo. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque o nascido de novo, ele já vive uma vida coerente com o seu novo nascimento. E, obviamente, o que ele diz também? E vive uma expectativa. Por que ele vive uma vida coerente? Porque ele está na expectativa de um dia fazer o quê? Viver na plenitude que há de se manifestar na vida de Jesus, da nova vida que já começou. Veja, nós temos uma expectativa. Assim como muitos esportistas começam a praticar os seus esportes com a expectativa de atingir, vamos lá, futebol. Começa-se lá nos campos de terra, nos terrões. Joguei muito. As traves eram feitas de galhos, sei lá, galhos secos, árvores finas, nós fazíamos as traves. Os campos de futebol eram todos de terra. Mas muitos que começaram ali, eu nunca tive essa expectativa, mas quantos começaram assim e almejaram uma camisa amarela como um distintivo? De uma federação, não é o distintivo do Brasil, não é a bandeira. Mas joga-se na seleção brasileira. Veja a expectativa. Eles fizeram de tudo. Passaram por peneirões, passaram por isso, por aquilo, para ver se conseguem pelo menos um dia da vida deles conseguirem vestir aquela camisa. Nós temos uma expectativa, irmãos. Estamos vivendo no terrão. Estamos vivendo agora como peregrinos numa terra estranha. Não é o nosso lar, não é o nosso descanso, mas a nossa expectativa é vivermos de uma maneira, assim como eles querem vestir uma camisa amarela, nós queremos entrar vestidos de vestes brancas.
vestidos de vestes brancas, e ouvir da voz daquele que tudo pode: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possui por herança a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. À direita do Pai. Vivamos esta expectativa, vivamos de uma tal maneira. Alguns deles nunca conseguirão vestir a camisa amarela, mas muitos de nós poderemos entrar lá de vestes brancas, talares, vestes compridas, brancas. Por isso, meus queridos irmãos, a relevância, como diz o tema, a relevância da esperança da volta de Cristo para a sua igreja. E nós vamos nos comportar de uma tal maneira que quando esta volta acontecer, que é iminente, sejamos contados como os dignos de entrarmos nos céus pelas portas. Também, e lá as portas, quando chegarmos, estarão abertas. Não precisa de porteiro. Até o Pedro vai ter, né? Muitos colocam Pedro como porteiro. Não vai precisar de porteiro. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Então vejam bem, meus queridos irmãos, vivamos de uma tal maneira que sejamos achados. Paulo tinha essa preocupação. Olha, pregando a voz é o mesmo, não seja achado. Então Paulo tinha uma preocupação que ao pregar, ele não fosse considerado por Deus digno, assim como ele prega, de receber as benesses de sua pregação, e nós também possamos entrar pelas portas, vestidos de branco, e olharmos Jesus, e ver os olhos de Jesus, e tocar seu corpo, enfim. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por você estar conosco todo esse tempo. Se Deus quiser, na próxima vez, nós estaremos com a lição de número 1 da revista Betel Dominical, os 10 mandamentos. A lição é os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Então, até a próxima, se Deus nos permitir, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.